Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no primeiro dos livros dos reis de Israel, capítulo 21. Irmãos, o texto que consideraremos nesta noite é um texto que exemplifica bastante o que nós chamamos de autoritarismo ou de não saber lidar adequadamente com autoridade, abuso de autoridade. É um texto muito forte, ele chega num ponto que de fato nos é apresentado como indigesto. É difícil de ler, é difícil de pensar como alguém pode chegar a tal ponto, agir como agiu o rei Acabe, um homem que foi ungido para ser rei de Israel, rei do povo de Deus, e chega a tomar atitudes como essa atitude, com um súdito seu, um súdito que por temor a Deus agiu como agiu. E por outro lado, o monarca, aquele que estava investido de autoridade por vaidade, por cobiça, por falta de quaisquer considerações a Deus, agiu como agiu. Nós vamos falar sobre proposta indecorosa. É o título que nós demos a esta meditação, proposta indecorosa. E faremos a leitura dos 16 primeiros versículos deste capítulo, 1 Reis, capítulo 21. E o texto será lido aos poucos, à medida que nós formos avançando na exposição, à medida que nós formos contando esta história. Alguém já lhe fez alguma proposta indecorosa? Ou você já fez alguma proposta indecorosa a alguém? A expressão proposta indecorosa refere-se a uma oferta ou sugestão considerada inadequada, ofensiva ou contrária aos padrões de decoro e moralidade. Seria isso, então, uma proposta indecorosa, inadequada, ofensiva, contrária aos padrões de decoro e moralidade. Deixa eu dar um exemplo para que o assunto se torne mais palpável, se torne mais claro. Para Balaão, como profeta, a proposta de Balaque de grandemente honrá-lo, caso amaldiçoasse o povo de Israel, foi indecorosa. Balaão tinha princípios, ou pelo menos os deveria ter. E diante da proposta feita a Balaão, ele agiu de uma forma que não se esperava de um profeta. Ele aceitou a proposta. E quando a gente lê no Novo Testamento a respeito deste acontecido, Judas vai nos falar de homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E diz que esses homens, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão.
Balaão foi abordado com uma proposta indecorosa e a aceitou quando dá promessa de ser grandemente honrado. Para Nabote, a proposta de Acabe foi indecorosa. Daqui a pouco nós vamos conhecer mais sobre estas pessoas, através do que o texto nos dirá. Mas para Nabote, a proposta de Acabe foi cristalinamente indecorosa. Ele entendeu isso e não aceitou tal proposta, mesmo tendo perdido grande lucro e por fim pagado com a própria vida. Unicamente por graça e misericórdia de Deus, o perverso Acabe foi vitorioso em uma batalha contra uma grande multidão. Deus abençoou, Deus quis abençoar, dentro do seu propósito para aquele momento, para o seu povo, que estava debaixo do governo de Acabe. Deus fez com que Acabe fosse vitorioso, ganhasse de uma coalizão de reis, de uma grande multidão. Ainda assim, Acabe, sendo vitorioso, ganhando esta batalha por dádiva graciosa de Deus, errou, pecou contra Deus, falhou e foi repreendido. Se você olhar em sua Bíblia, no capítulo 20 de 1 Reis, o último versículo, o versículo de número 43, o texto diz assim: foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. O rei Acabe, depois de uma vitória que não merecia, por graça, por dádiva da parte de Deus, foi repreendido pelo seu erro, pela sua falta, e como um menino mimado, voltou para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou à capital do império, a Samaria. Desgostoso, indignado, mas vitorioso. Ele tinha ganhado uma grande batalha. Então nós chegamos no nosso texto, brevemente, em pouquíssimas palavras, é este o contexto. E nós estamos continuando dentro do ministério do profeta Elias. Finalizamos o capítulo de número 19, saltamos o capítulo 20, pelo fato de não ter participação direta de Elias aqui neste episódio, e vamos para o capítulo 21, onde Elias volta com o seu ministério profético. E vejam a abertura do texto. O texto diz assim: sucedeu depois disto, isto que, esta vitória da qual nós já dissemos aqui, que foi mencionada, sucedeu depois disto o seguinte. Ora, depois que chegou desgostoso, indignado, mas vitorioso, Acabe, como que querendo se esquecer do mal-estar, da repreensão, ao invés de se colocar tratável, ao invés de se colocar diante de Deus: Senhor, eu quero mudar naquilo que eu falhei, eu reconheço a minha falha, eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço que eu não cumpri o que o Senhor esperava de mim. Ao invés de se colocar tratável diante de Deus, Acabe, desgostoso e indignado, mas vitorioso, decide se envolver em um novo projeto, o qual começaria com uma proposta indecorosa, feita mas não aceita. Seria seguido por uma ação indecorosa, sugestionada e realizada, e culminaria com uma conquista indecorosa, vergonhosamente
vivenciada. E nós vamos observar, então, cada um dos momentos deste novo projeto empreendido pelo perverso rei Acabe. No primeiro momento, nós, então, olharemos uma proposta indecorosa feita, mas não aceita. Vejam em suas Bíblias o versículo de número 1, o prosseguimento da leitura. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. O narrador começa contando a história. E depois do que nós mencionamos ter acontecido, o que se deu foi o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha. Essa vinha era vizinha do palácio que o rei Acabe tinha em Jezreel. Nabote, jezreelita, da tribo de Issacar, possuidor desta vinha, que lhe havia sido passada por direito de herança. Pode ser que o significado dos nomes Jezreel e Nabote nos ajude a entender um pouco a história à medida que ela se desenrola. O nome Jezreel, o nome desta cidade, da tribo de Issacar, significa Deus semeia, Deus planta. É esse o significado deste nome, Jezreel. E o nome Nabote pode significar frutos, o que daria a entender que ele havia sido plantado ali pelo próprio Deus. Deus semeia, Deus planta. Jezreel. Frutos, Nabote. É esse o sentido dos nomes. Então, sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, este homem, a Bíblia não traz muitas informações acerca dele, mas ele era jezreelita. Ele possuía esta vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Versículo 2: Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está perto, adjacente, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. A proposta foi feita. Ao manifestar ter desejo no coração, ou Acabe manifesta ter desejo no coração e faz esta oferta a Nabote. A oferta não foi ruim. Acabe, embora rei de Israel, era um rei que não temia a Deus e um rei que gostava de ostentar. Se Nabote quisesse, poderia ganhar muito lucro com esta venda. Se ele estabelecesse um pedido e dissesse: olha, eu vendo tal propriedade, mas pelo valor X, majorado, um valor elevado, acima daquilo que a propriedade valia, muito certamente Acabe não pechincharia, ele não precisava pechinchar. Não. Nabote, contudo, se guiava por valores. Nabote, contudo, se guiava por princípios. E a continuação do texto vai nos mostrar isso. Os olhos de Nabote
não foram despertados pela cobiça. Os olhos de Nabote não cresceram diante de uma possível vaidade que havia se aflorado diante dele. Não. No versículo de número 3, quando nós continuamos a leitura, o texto diz assim: porém Nabote disse a Acabe. Estava vendo ali aquela negociação iniciada pelo rei, e o rei propôs: olha, eu troco ou compro, o que você prefere? Eu te dou uma melhor do que esta, ou compro. E o texto então disse que Nabote respondeu: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Vamos entender o que é que está por trás desta resposta de Nabote. Quando Nabote responde assim, a proposta que aos seus olhos era indecorosa, por causa daquilo que ele colocou: guarda-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Acabe morava em Samaria, na tribo de Manassés. Nabote em Jezreel, na tribo de Issacar. E quando nós observamos o texto que se encontra em Números, se você quiser abrir a sua palavra, a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 36, se nós formos para Números 36, versículo de número 7, nós vamos ler a seguinte mensagem: assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Foi um princípio estabelecido por Deus. E houve aqui, nessa situação em Números, até um caso que precisou de tratamento, e isso se tornou jurisprudência. Se tornou uma regra para Israel. Uma situação que foi resolvida, e a conclusão aqui então é essa que o texto que nós lemos apresenta. A herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Nabote havia recebido como herança a propriedade que seus pais haviam deixado para ele ali em Issacar, em Jezreel, aquela vinha. O rei era de outro lugar, mas como rei que era, tinha os seus palácios, as suas casas de temporada, casas secundárias, onde de vez em quando o rei ia ali, ficava uma temporada, quem sabe numa estação do ano. Nabote se recusou a violar a lei de Deus, vendendo sua vinha, mesmo perdendo dinheiro. O que era, ou o que seria um luxo para Acabe, significava muito para Nabote. Ele se movia por princípios, por valores. Por isso essa proposta para ele não tinha decoro. Era indecorosa. Contrariava aquilo em que ele cria e sobre o que ele construía a sua vida. As heranças familiares deveriam seguir adiante dentro das mesmas famílias. E interessante, irmãos, quando a gente continua entendendo as questões colocadas no Antigo Testamento, estas leis vão finalizar num seguinte ponto. Vamos observar o que é que o texto de Levítico, capítulo 25, tem a nos dizer.
Levítico 25, versículo de número 23. Versículo 25, 23, o texto diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. A terra é minha, vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Em outras palavras, o que o texto bíblico está dizendo é a mesma mensagem que nós encontramos no Salmo 24, quando o texto diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Vocês são para mim estrangeiros e peregrinos, a terra é minha. A terra é minha. Nabote era apenas administrador. A vinha pertencia ao Senhor. Para Nabote, a proposta de Acabe não valia, não podia ser levada adiante, mesmo que lhe concedesse lucro, que lhe conferisse ganho. Ele não a aceitou. A sua decisão foi baseada em princípios. Essa foi a decisão de Nabote. Aí nós chegamos então no versículo de número 4, e o texto vai dizer assim: diante da recusa de Nabote, e percebam que Nabote argumentou, Nabote deu motivos, Nabote mostrou o porquê. Não foi simplesmente porque não quis, e se ele simplesmente não quisesse, ele também tinha direito, a propriedade, pelo menos no papel, era dele, mas ele deu os seus motivos. Aí no versículo de número 4, nós lemos: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa. Percebam que são as mesmas palavras do capítulo 20, versículo 43, foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado. Mais uma vez, ele quis esquecer a repreensão do profeta com um novo projeto. O novo projeto começou não dando certo, e ele continuou mais uma vez, voltou para casa, desgostoso e indignado por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Uma forma de manifestar indignação, descontentamento, era não comer e voltar o rosto para a parede. E assim então fez Acabe, que havia tentado se esquecer do mal-estar da repreensão e não deu certo. E aqui nós vemos, irmãos, a força do descontentamento e da cobiça para aqueles que colocam o coração nas coisas, nos bens materiais. Um coração que não quer ser tratado. Esse era o coração de Acabe. Um coração colocado nas coisas, um coração que não queria ser tratado. E Deus estava dando segunda vez a ele uma oportunidade. Como havia dado no capítulo 20, versículo 43, Deus deu mais uma oportunidade, mas Acabe não queria ser tratado. Ele preferiu manifestar o seu descontentamento, não escondendo o seu desgosto e a sua indignação.
desgosto por não ter obtido o que queria, indignação, quem sabe, pensando, quem é este homem para negar uma proposta feita pelo rei? Acabe era senhor de um reino, contudo se aborreceu por não conseguir adquirir a vinha de um súdito de seu reinado. Nabote deu suas razões que não faziam sentido para Acabe. Nabote temia a Deus, Acabe não o temia. O novo projeto de Acabe não parou por aí, contudo. O texto prossegue, e no prosseguimento nós vemos uma ação indecorosa, sugestionada e realizada. Olhe os versículos que seguem, versículos 5 e 6. E aqui nós iniciamos este segundo ponto, uma ação indecorosa, sugestionada e realizada. Porém, vindo Jezabel, a ímpia, terrível, rainha Jezabel. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens, assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ela chegou, era muito fácil de identificar o que Acabe fez questão de mostrar, o desgosto, não quis comer, e ela perguntou: por que você está desse jeito? Desgostoso assim, emburrado. Não quis nem comer. Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Irmãos, vamos observar aqui estes dois versículos, os versículos 5 e 6, porque eles trazem um detalhe interessante. Nesses dois versículos, nós vemos que a história é recontada de uma maneira que não reflete a realidade. A história é contada usando-se de um sofisma. Ele conta o que aconteceu, ele conta que ele foi até Nabote, ofereceu dinheiro ou outra propriedade pela vinha, mas que Nabote não quis, e pronto. Ele omitiu algo. E o que é que Acabe omitiu? Conversando com a sua esposa, a rainha mãe, Jezabel. O que é que Acabe omitiu? Acabe omitiu os motivos dados por Nabote. Ele não tocou nisso. Ele evitou falar. Por que será? Eu penso, irmãos, que Acabe quis se fazer de vítima e por isso usou então desse sofisma, desta falsidade, deste engano, distorcendo a realidade ao contar apenas parte. E, infelizmente, algumas vezes nós agimos assim, quando querendo passar uma realidade da forma que a gente quer que ela seja recebida, a gente conta a história de forma enviesada, a gente conta a história enfocando pontos específicos e deixando de lado outros. Às vezes isso acontece, e isso não é correto diante de Deus.
Isso é engano, isso é mentira, isso não é usar de verdade, é distorcer situações como nos convém. Acabe agiu assim, ele distorceu a situação. Sabe por quê? Eu penso que Acabe quis despertar o ódio de Jezabel por Nabote. Acabe conhecia bem a esposa que tinha e sabia que não havia nenhum escrúpulo naquela mulher. Acabe sabia que Jezabel era uma mulher terrível, a personificação do mal, do pecado, da prostituição, do desprezo de Deus. E Acabe então conta para ela desta forma: eu fiz uma proposta para Nabote, ele disse, não te darei a minha vinha. Aí versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, para quem o direito é o poder, o direito era o poder para ela, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Peraí, você é o rei ou não é? Você governa ou não governa? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Foi a resposta que Jezabel deu diante de um Acabe que usou de sofisma, que usou de engano. Levanta-te, come, alegre-se, a vinha será tua. É o teu desejo? Eu te darei a vinha. Aqui, irmãos, então, a raiz da frase que eu usei para esse segundo ponto, uma ação indecorosa sugestionada. Acabe sugestionou uma ação indecorosa. Ele sugestionou. Ele jogou o verde. Deixou nas mãos de Jezabel. E Jezabel pegou a sugestão. Uma ação indecorosa, sugestionada, que seria então realizada. Vejam o versículo que vem em seguida, ou os versículos que vêm em seguida, e aqui então o ponto onde a narrativa se torna indigesta, se torna difícil de ler, mexe com o nosso senso de justiça, mexe com o nosso brio como homens que conhecem a vontade de Deus e que valorizam a honestidade, ou pelo menos tentamos fazer isso. Quando a gente chega no versículo 8, então, acompanhe sua Bíblia, o texto diz o seguinte: então, escreveu cartas Jezabel, em nome de Acabe. Acabe não se importava, Acabe permitia, na verdade Acabe havia sugestionado isso. Escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, ela tinha acesso ao anel real, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, versículo 9, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para à frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra.
Irmãos, foi esta a proposta, ou a ação indecorosa tomada pela rainha Jezabel. Em um só momento ela se mostra maldosa, mentirosa, hipócrita, desrespeitosa do nome de Deus, toma o nome de Deus em vão. Percebam que ela utiliza a lei de Deus, que ela de alguma forma, ou em determinada parte conhecia, mas ela usa para mentira, para pecado, e por fim ela comete homicídio. E quantos outros pecados ela cometeu aqui? Quantos outros pecados foram cometidos em um só momento? Por uma pessoa que não tinha nenhum temor, nenhuma reverência, nenhum respeito pelo nome de Deus. E era quem mandava e desmandava no reino. Era a mulher que Acabe havia escolhido para ser sua esposa. Maldade, mentira, hipocrisia, nome de Deus em vão, homicídio. E ela envia então esta carta para os anciãos e os nobres que havia na sua cidade, em Jezreel, onde eles estavam, e habitavam com Nabote. Irmãos, e anciãos e nobres eram as pessoas de respeito, as pessoas consideradas pessoas que lideravam ali, pessoas em quem os outros buscavam conselho, os líderes da cidade. E ela então manda esta carta, como se fosse Acabe que as estivesse escrevendo. Fala para que um jejum fosse proclamado, apregoado, como se as pessoas estivessem tristes diante de Deus, afligindo a alma, porque alguém blasfemou do nome de Deus. E alguém havia blasfemado contra o rei. E na verdade a blasfêmia estava nesta proposta. Então foi esta a carta enviada. Ok. Uma carta enviada não quer dizer que precisa ser cumprida, não é, gente? Ninguém é obrigado a fazer aquilo que outros dizem que deve ser feito. Só que anciãos e nobres usufruíam de benefícios da parte real, cargos, salários, posição social, e sabe como é que é, né? Perder posição, perder cargo, perder salário. Aí quando nós, irmãos, passamos para os versos que seguem, o texto vai ficando mais indigesto ainda, porque vai nos mostrando a podridão institucionalizada. O verso 11 diz: os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres, homens de respeito, né, os anciãos, os nobres, que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Fizeram exatamente o que ela havia dito que era para fazer. Eles também não manifestaram nenhum tipo de temor a Deus. Apregoaram um jejum, trouxeram Nabote para a frente do povo,
Então vieram 2 homens malignos, testemunhas compradas, testemunhas falsas, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. Versículo 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. O mal estava institucionalizado. E é interessante observarmos aqui, irmãos, que a carta foi escrita como se fosse por Acabe, não é? Selada por Acabe, mandada como se fosse por Acabe. Mas na hora de dar o retorno, eles já deram o retorno para quem? Ninguém pensava que, né? Eles sabiam que quem mandava era Jezabel. Não, já deram a resposta para Jezabel. Fala para Jezabel. Foi tudo feito de acordo com as instruções. Nabote foi apedrejado como se fosse alguém que havia cometido blasfêmia. E tudo foi feito, o rito certo. O tribunal seguiu todo o rito. Precisa de 2 testemunhas, diz a lei. Vamos arrumar as testemunhas. O rito foi certo. 2 testemunhas ali. E as testemunhas então deram a sua palavra. Não, de fato, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E a pena era apedrejamento. Olha, a pena para este crime é apedrejamento. Aí eles tiveram o cuidado de pegar Nabote e levar para fora da cidade, para apedrejá-lo fora da cidade. Porque se ele fosse apedrejado em Jezreel, dentro da cidade, a cidade ficaria impura cerimonialmente, porque um morto haveria estado ali, teria sido... um homem teria sido apedrejado e morrido ali, então não poderia se realizar cerimônias religiosas ali, porque estaria cerimonialmente impuro o lugar. E como o culto deveria continuar, vamos apedrejá-lo lá fora, para que a vida religiosa continue. E esse criminoso seja morto. Uma proposta, uma ação indecorosa, sugestionada, realizada. Que dissimulação. Irmãos, quando nós pensamos em Acabe, ele cometeu diversos erros na sua vida, muitos erros. Um dos grandes erros cometidos por Acabe foi ter se casado com Jezabel. Um comentarista diz o seguinte a respeito de casamento. Acabe, a respeito desse casamento, Acabe tomou muitas más decisões em sua vida, mas possivelmente a pior delas foi escolher Jezabel como esposa. O casamento não nos deixa onde estamos, mas nos move em uma direção espiritual. Maridos e esposas fazem um do outro uma pessoa mais piedosa, ou então uma pessoa mais mundana. Você que é solteiro, que ainda pensa em se casar, leve isso em conta. O casamento não nos deixa onde nós estamos. O casamento nos move em alguma direção espiritual. Isso é certeiro.
O casamento nos move em alguma direção espiritual. Vai nos tornar pessoas mais piedosas ou pessoas mais mundanas. Ao optar-se por se casar com uma mulher ímpia, Acabe decidiu tornar-se um ímpio. Desde o dia de seu casamento, Jezabel sempre o empurrou na direção oposta a Deus. Veja o que a narrativa diz a esse respeito no versículo de número 25, apenas mencionando o versículo de número 25, o texto diz: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. A palavra quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a palavra quando fala do temor do Senhor no lar, a palavra quando fala da sensatez e do temor, sensatez geralmente ligada à mulher, temor geralmente ligado ao homem, no sentido assim de apresentar na palavra de Deus essas características que devem ser marcantes num cônjuge. É algo que nós não devemos desprezar. Nós não devemos deixar de olhar e de considerar a força do casamento na vida de um servo de Deus. A proposta indecorosa foi feita, mas não aceita. Nabote temia ao Senhor. Era um homem de Deus. Dentro desta narrativa até aqui, por hora só ele, Acabe, Jezabel, os anciãos, os nobres, não se vê outro. Uma ação indecorosa é sugestionada e por fim realizada. Então a gente chega no final e a gente vê uma conquista indecorosa, vergonhosamente vivenciada. Uma conquista indecorosa, vergonhosamente vivenciada. Vejam o versículo de número 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Talvez com um sorriso no rosto, como que deixando implícito: você vai tomar posse sem pagar nada. Toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro. Pois Nabote já não vive, mas é morto. Então ela chegou e disse isso para o seu esposo, mimado, que estava indignado e desgostoso, porque Deus lhe havia dado oportunidade de reconsiderar. E aqui a gente para pensar, mas espera aí, não havia legislação com relação à herança? Será que Nabote não tinha descendência? Mas Jezabel foi esperta. Jezabel pensou em todos os detalhes. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9. Aqui, irmãos, um texto que já está no juízo de Deus. Mas no versículo de número 26, veja o que nós lemos, 2 Reis 9, 26. Tão certo como vi
ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de quem? De seus filhos. Diz o Senhor. Irmãos, os filhos de Nabote, os herdeiros, foram mortos também, para que não tivesse impedimento legal, para que não tivesse entrave. Aí então, a propriedade se tornou para deliberação real. Ora, e como ficava ao lado do palácio de Acabe, o rei? O rei, moça, morreu, blasfemou, também foi cometer crime. A propriedade ficou, então eu vou tomar posse dela, deliberação real, eu vou assumir esta propriedade. Lastimável. Percebam que ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Simples, não é? Muito simples, muito simples. Fingiu que estava tudo bem. Vergonhosamente foi tomar posse da vinha que agora não tinha mais dono. Havia ficado para a deliberação real. Tudo feito com cuidado. Carta inviolável. Selada com um sinete real. Os nobres e os anciãos, homens de respeito, acima de qualquer suspeita. Testemunhas falaram, mais de uma, conforme a lei exige. Tudo certo, tudo feito da forma adequada. Crime perfeito? Não. Não existe crime perfeito, pois nada passa despercebido de Deus. Nada passa despercebido de Deus. E a continuação do texto mostrará isso. Por ora, ficaremos por aqui. Um texto, como eu disse, indigesto, um texto difícil de ser lido, que mostra para a gente até onde pode ir a cobiça, a vaidade do coração humano, se nós não colocarmos freio nos nossos impulsos. Para encerrar, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Proposta indecorosa é proposta a qual falta decoro, que não tem moralidade, é proposta imoral, contra a moralidade, quebra padrões. Existe aquilo que é imoral, que é contra a moralidade, e existe aquilo que é amoral. Aquilo que é amoral é que não leva em conta a moralidade. Não quer dizer que quebra a moralidade, mas que não leva em conta a moralidade. Que não leva em conta os padrões. Certa vez, conversando com um líder espírita, e falando sobre a fé, falando sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a forma veemente com a qual ele me respondeu, parecia até que a proposta do Evangelho
fosse uma proposta indecorosa. Mas ele não disse isso. Mas ele disse que a proposta do Evangelho é uma proposta amoral. Não é imoral, não é indecorosa. Não é contra a moralidade, mas não tem moral. Porque os espíritas dizem que a salvação deve levar em conta padrões bem humanos de merecimento. E receber salvação de graça sem levar em conta os méritos pessoais, apenas a fé, é algo incabível. E não devemos achar que a Bíblia diz que é assim. Mas esse é o Evangelho. E quando nós consideramos a justiça, quando nós consideramos a graça, nós percebemos que Deus consegue lidar com a justiça no seu Filho e nos visitar com graça, sem cobrar em nós a justiça devida. Isso não é imoral e nem amoral. Deus consegue equilibrar essas verdades e fazê-las aplicáveis a nós. E quando então nós lemos em Hebreus, capítulo de número 12, o texto diz assim, versículo de número 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O texto fala de Jesus como aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. E quando nós consideramos esta parte, neste versículo, em troca da alegria que lhe estava proposta, há duas interpretações que são mais fortes para lidar com este texto. A primeira delas, em troca da alegria que lhe estava proposta, tem a ver com o fato de o Senhor Jesus, ao invés de permanecer glorificado nos céus, como sempre esteve, desde toda a eternidade passada, ele decidiu vir à terra e suportar a cruz. Seria, ao invés de continuar usufruindo a alegria que lhe estava proposta e que sempre foi desfrutada nos céus, ele tomou a cruz, suportou, não fez caso da vergonha, para que nós pudéssemos ter a salvação. A outra interpretação diz que nós deveríamos entender este texto da seguinte forma: que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, de ser o Salvador, de poder se alegrar depois com o fruto do seu trabalho, e ver aqueles que foram salvos por ele, então visando esta alegria, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Foi ao invés ou foi pela alegria? Ao invés da alegria ou pela alegria? Eu acho que a gente pode pegar esse texto, e é um texto tão grande que ele abarca essas ideias todas, e outras que porventura possam ser coerentes e bíblicas e serem enquadradas aqui também. Irmãos, o que eu quero dizer é que o Evangelho, de uma forma decorosa, nos apresenta uma proposta que vai além do senso de justiça e do senso daquilo que, aos olhos dos homens, tem a ver com merecimento. O Evangelho nos é apresentado de forma graciosa, trazendo-nos uma salvação que de outra forma nunca alcançaríamos, sem quebrar padrões, sem forçar nada,
sem enviesar verdades, sem usar sofismas. A proposta apresentada é uma proposta que nos beneficia eternamente. E quando nós comparamos a cobiça e a vaidade dos homens, e comparamos o amor e a graça de Deus, em olhar para pecadores como Acabe, Jezabel, eu e você, e nos apresentar graciosamente uma salvação que nós não merecíamos, nós devemos nos curvar diante do Senhor, abrir mão de todo descontentamento, desgosto e de toda indignação, por qualquer que seja o motivo de nossa insatisfação, e nos prostrar em eterna gratidão ao nosso Deus pela salvação que nos alcança. O filho olhará para o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O pai planta e o fruto é produzido. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por refrear a maldade do nosso coração e não permitir que sejamos como Acabe e Jezabel. Vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Ele nos dê forças para nos posicionar diante dos desafios da vida, como Nabote se posicionou, perdendo lucro, perdendo, quem sabe, uma oportunidade que outros poderiam dizer: Nabote, você vai perder esta oportunidade. Para ele, o que compensava era obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a nos comportar baseados em valores e princípios eternos. E, acima de tudo, vamos agradecer a Deus pela proposta do Evangelho, que nos alcança graciosamente em Cristo Jesus. Deus, nós bendizemos o Senhor por nos amar ao ponto de sacrifício. Nós bendizemos o Senhor por nos instruir com a sua palavra, a fim de que através dela possamos refrear os devaneios do nosso coração. Coração que é tão inclinado naturalmente à cobiça e à vaidade. Coração que é inclinado àquilo que desagrada o Senhor, mas que o Senhor espera que nós cumpramos em obediência, em gratidão, por ser o nosso Rei e o nosso Deus. Nós lhe agradecemos, Pai, e pedimos forças ao Senhor, de modo que nos desafios da nossa vida, nós sejamos homens e mulheres de brio, de honra, que não sejam oportunistas, usando a influência que nós temos de forma enviesada, como um sofisma,
Ajuda-nos a sermos sinceros no nosso falar, que o nosso falar seja sempre sim, sim, não, não. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente oro pelos solteiros, aqueles que ainda hão de se casar. Ajuda-os, Senhor, quando desse passo, quando desse ato, procurarem para companheiro ou companheira, para cônjuge, alguém que tema ao Senhor e em cuja convivência vai fazer com que a vida se aproxime mais de Ti, Pai. Que a vida seja mais piedosa. Ajuda-nos, Senhor. Como precisamos de Ti. Ó Deus, quando lemos textos como este, e vemos muitos pontos de contato, Pai, com a sociedade na qual nós vivemos, nós pedimos misericórdia ao Senhor. Ajuda-nos a viver, ó Deus, em meio a uma geração corrompida, perversa, e brilhar como luzeiro, Pai, fazendo diferença. Ajuda-nos, se necessário for, a abrir mão de lucro, a abrir mão de vantagem, para podermos cumprir à risca a Sua palavra. Tira de nós, Senhor, tira de nós todo oportunismo, toda velhacaria, tira de nós todo engano, tira de nós em nome de Jesus. Tudo aquilo que há em nós e que desagrada, desonra o Senhor. Que venhamos manifestar na nossa vida a santidade do Senhor, Pai. E nos perdoe quando já falhamos. E nos ajude, Senhor, no prosseguimento da nossa caminhada cristã. Obrigado, porque o Filho, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz por pecadores como nós, que não temos merecimento, mas que pela graça, mediante a fé, foram salvos pelo Senhor. Obrigado pela nossa salvação, Senhor. E que lutemos com todas as nossas forças para andar à altura do nosso chamado. Em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, hoje foi dia de eleições, no ano, ó Deus, que virá, Senhor, novos políticos assumirão as cidades do nosso Brasil tão grande. Pedimos que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, Pai, das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação. Derrama temor do Senhor sobre as lideranças da nossa pátria. Faz isso, Senhor. Faz isso. Em nome de Jesus, nós suplicamos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, frutífera, vivida com alegria e gratidão na sua presença. Abençoe cada irmão, cada irmã, na sua circunstância pessoal. O Senhor conhece cada situação e deixamos cada vida nas tuas mãos, Pai. Em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.